Hoje, dia 12 de junho de 2026, a Igreja celebra a quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? São eles, inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. Quem vos fala é o Padre Diogo Maciel. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A reflexão da liturgia de hoje é sobre a lei de Deus. A primeira leitura faz um contraponto entre a antiga Moisés e a nova aliança, simbolizado por Jesus. Enquanto o Evangelho faz um paralelo e mostra que a nova aliança vai além da antiga, isso tudo não quer dizer que uma é descartada para dar lugar à outra, pois que a segunda veio para fazer valer aquela que até então havia ficado na superficialidade ou no mero ritualismo, camuflada pelo véu da hipocrisia. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, fala desse véu que esteve sobre a lei de Moisés e que foi tirado por Jesus com uma nova proposta. Porém, nos olhos de muitos desta comunidade, ainda permanece esse véu. Por isso, os membros dela têm dificuldades em ver nessa nova aliança seu real significado, isto é, a novidade que ela veio trazer, que consiste em transformar o que precisava ser transformado. Para que a nova aliança seja de fato desvelada, é preciso que haja conversão, diz Paulo. A conversão consiste na tirada deste véu que encobre o coração de muitos, impedindo de agirem conforme pede essa nova lei. Agir por amor e não por obrigação é o que Paulo tem se esforçado para viver e mostrar para aqueles que têm o coração obscurecido por este véu. Jesus, no Evangelho, diz a mesma coisa. Até então, a lei de Deus era vivida como norma. Quem não cumpria essa norma corria o risco de ser punido e marginalizado. Por isso, ela se tornou algo meramente mecânico e feito por pura obrigação, vazia do seu significado. O que Jesus propõe é viver essa lei por amor. Quem ama não se limita a cumprir as normas. Para elucidar essa nova prática, Jesus recorda que quem não tiver uma prática de justiça que supere a dos mestres da lei e dos fariseus não entrará no reino dos céus. Ou seja, a lei de Cristo é fundamentada no amor ao próximo e não no medo de ser punido ou preso. Quem ama não pratica nenhum ato que ofende o seu irmão, mas se porventura ofender, isso logo será resolvido. Temos, portanto, o mandamento do amor suplantando o legalismo. Portanto, a liturgia de hoje nos ensina a ter atitudes de respeito ao próximo, porque existe amor no coração e não por medo de punições. Existem muitas formas de matar, e não apenas aquela que literalmente tira a vida de alguém. Matamos o nosso irmão quando diminuímos na sua dignidade, quando não o respeitamos, quando somos injustos, quando fazemos ou falamos algo que o prejudica ou desmerece como pessoa. Reparar esses erros e se esforçar para que eles não ocorram é o caminho para que a nossa justiça supere a dos doutores da lei e dos fariseus. O fundamento mínimo de toda relação é deixar o outro viver.
E Jesus, então, quando amplia esta visão, não realiza uma antítese, mas um complemento. O assassinato físico vem de uma intenção interna do outro, da ira, do desprezo, de romper com ele a fraternidade. E a ira é a morte do coração, a morte interior contra o outro que suponho estar contra mim. O outro é estranho, o inimigo, o rival, nos enfrentamentos nos quais me defendo e ataco. Mas, negando a fraternidade, mato a minha identidade de filho de Deus. Por isso, a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. E o desprezo pelo outro também é um assassinato interior, que permite um exterior. O adversário é considerado inferior. As guerras são precedidas de uma campanha difamatória do inimigo, como se não fosse ser humano. Só assim é possível matá-lo. A estima que devo para com o outro é a mesma que eu atribuo a Deus, que não hesitou em dar a sua vida por ele. Talvez haja uma conotação religiosa quando fala a questão de chamar o outro de louco, e significaria mais com a palavra ímpio. O inimigo, além de desprezado, é considerado demoníaco, como se fosse o próprio mal. Assim, se torna bom eliminá-lo. Jesus, por 3 vezes, fala do outro como irmão. Negar-lhe a fraternidade é perder a própria filiação. E quem não considera o outro como irmão sacrifica a própria vida de filho e a joga nas imundícies. Antes de apresentar ao Pai a nossa oferenda, vai dizer Jesus no Evangelho, você deve não só perdoar o irmão contra o mal contra o qual você tem algo, mas até mesmo reconciliar-te com o irmão que tem algo contra ti, mesmo se tu não tenhas nada contra ele. Não podes celebrar a paternidade se primeiro não procuras restabelecer a fraternidade. E se não nos reconciliarmos com o irmão que tem algo contra nós, estamos em pecado, mesmo que não tenhamos nada contra ele. Não podemos dizer que temos razão ou não nos importamos. O não estar em acordo já é o mal. E se não nos importamos por ele, já o matamos como irmão e a nós mesmos como filhos. Sendo assim, o outro será sempre aquele que está contra, o adversário. Porque tem um bem que tu não tens e queres roubá-lo, ou porque não tens aquilo que queres dele, ou porque te tomas aquilo que tu queres tomar dele. O outro é sempre o seu contendor. Alega em ti os mesmos direitos que tu alegas nele. Nessa briga, deves logo entrar em acordo, porque será penoso ser condenado como não sendo mais filho. A nossa vida é um caminho de reconciliação com o outro. Tem como meta a nossa verdade de filho e de filha no nosso viver como irmão. Se não procedemos assim, perdemos tempo e vida. Fracassa o sentido de tua existência. Não importa se nós temos culpa ou razão. Se não estamos em acordo com o nosso irmão, não somos filhos e filhas. Com a nossa vida, precisamos perceber que estamos escrevendo a sentença que o juiz lerá. Jesus a lê já agora, para que mudemos aquilo que nós estamos escrevendo. E se não mudarmos, se não passarmos da lógica do dever para aquela lógica do doar e do perdoar, perderemos a vida de filhos deste Pai misericordioso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, de São Sebastião, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco e Santa Teresa de Calcutá, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A você o meu abraço, a minha bênção e tenha um ótimo dia.